Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o amor é a certeza que temos fé suficiente para Jesus habitar em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem certas coisas que nós só vamos começar a compreender quando os nossos sentimentos mudarem. Principalmente a importância da leitura da palavra de Deus, porque é através dela que a nossa fé ela começa a aumentar e os nossos pensamentos começam a mudar. E quando os nossos pensamentos mudam, os nossos sentimentos mudam e tudo à nossa volta muda. Nós não vivemos uma batalha espiritual que ela acontece fora, mas essa batalha acontece dentro de cada um de nós. E aonde está o Senhor, o resultado da nossa vida é amor. E aonde Ele não está, o resultado é trevas, é escuridão, é mentira, é fofoca, é briga, é desentendimento, é bebedeira e tudo aquilo que nós sabemos que não vem de Deus e que não alegra Deus e que quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo nós não precisamos. Então não é contra a carne ou contra a sangue que nós estamos lutando. O problema não são as pessoas, mas é quem governa a mente dessas pessoas. E assim como no passado, a nossa mente era governada pelo mal, hoje o Senhor nos dá uma oportunidade diferente de que através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, nós possamos obedecer aquilo que Ele coloca dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E assim nós sabemos e temos a certeza que Jesus ele vive a nossa vida conosco. Porque o problema não está nas coisas, o problema não está nos lugares, mas o que habita naquele lugar. Dentro de nós, se não morar o Senhor, tudo que vai existir é a ansiedade. Tudo que vai existir é uma tentativa frustrada de procurar o amor nas pessoas. E passamos a viver como se fosse um cachorro revirando lixo, acreditando que sempre vai chegar alguém que vai poder proporcionar alguma coisa que nós não tivemos. E a ilusão do pobre é que o conforto e que o dinheiro vai resolver um sentimento que é da falta de Deus. E a ilusão do sozinho é que se chegar alguém vai mudar a vida. E a gente sempre está achando que aquilo que a gente não tem vai suprir a falta de Deus dentro da nossa vida, porém ela não vai. Se a gente vai lá em Romanos 5, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está dizendo que nós somos justificados pela fé. E o que seria ser justificado? É ser aceito por Deus. E a fé em quê? Em Jesus Cristo. Jesus é o mediador, não tem outro. Se você é cristão e ora para qualquer outra coisa que não seja Jesus, tem um problema dentro do teu coração. Eu tenho certeza que ou você toma medicamento, ou você tem ansiedade, ou você é uma pessoa triste, ou você é uma pessoa infeliz, ou é uma pessoa que não consegue perdoar as outras pessoas, uma pessoa que tem dependência emocional, tem descontrole, e é isso. E no fim você vai estar cheio de somatizações de doenças dentro da tua vida que você acha que é a vida inteira.
Se a gente olha o exemplo lá de Bartimeu, a vida inteira ele foi cego, depois que ele encontrou Jesus, ele deixou de ser. E assim é a mudança que Jesus faz, ele muda. Eu tinha depressão e não tenho mais, tinha gastrite e não tinha mais, tinha insônia e não tenho mais, e sabe-se lá mais quantas coisas que eu tinha e eu não tenho mais. E louvado seja o Senhor por isso. E eu nem sabia que Jesus podia fazer essas coisas, mas por começar a ler a palavra, por acreditar em Jesus, a graça do Senhor me alcançou. Não foi porque eu orei pedindo essas coisas, mas porque quando Jesus ele entra dentro da nossa mente, ele melhora a nossa vida. E é isso que a gente tem que entender, o resultado da nossa vida é a graça de Deus. E é isso que a palavra diz, foi Cristo quem nos deu. Não foi outra pessoa, foi Cristo quem nos deu. Não foi você que trabalhou, não foi teu pai que te deu, não foi uma herança que você recebeu, não foi nada. Foi Cristo quem nos deu. Foi Cristo. Se não fosse Jesus, nós não teríamos nada, não existiria luz, a escuridão ela iria permanecer, independente da forma que as pessoas elas se distraiam, elas se iludam com o que é religião, com a forma que eles sentem. É Cristo. É Cristo. Quem nos deu por meio da nossa fé. Todo mundo recebe? Não. Só recebe quem tem fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Consequentemente, eu preciso entender que Jesus existe. Como eu posso acreditar em algo que eu não sei? Como eu posso desejar algo que eu não sei? Não tem jeito. Nós sentimos a falta de Deus, mas nós não temos sabedoria para identificar que a falta que nós sentimos é a falta de Jesus. Que a nossa velha vida foi uma eterna busca frenética por coisas as quais nós estávamos dispostos a sacrificar tudo para conseguir essas coisas. Porque a gente acha que a gente depende disso, que a nossa felicidade é isso. E aí você conquista essas coisas e no final elas não têm valor de nada. E é por isso que tem mulheres e homens que vivem jampando de relacionamento em relacionamento, relacionamento em relacionamento. Nunca está satisfeito. Nunca está bom. Nunca é o que imaginava e nunca vai ser. Porque sem Deus não existe o amor, o que existe é um corpo, o que existe é a carne, e a carne ela enjoa. Assim como se você comer a comida que você mais gosta, todos os dias vai chegar um tempo que você não vai mais suportar ver aquela comida. Nós somos o veneno da nossa vida. As nossas expectativas, os nossos desejos, tudo isso tenta determinar o que é indeterminável. Nós queremos colorir algo que não tem cor, porque ainda que se eu pudesse pintar, eu não tenho luz para ver. Então é uma dupla ilusão. Nós achamos que nós podemos manipular as coisas, que nós podemos viver sem Deus e que a fé vem porque eu disse que eu sou católico, eu me batizei, eu não preciso entregar a minha vida, eu não preciso seguir Jesus, eu não preciso respeitar o que está na palavra, eu não preciso nada. Você não precisa mesmo, só que não reclama pelo que você sente, não reclama. Então nós vamos ter que ler a palavra de Deus. Você já começou a ler a palavra de Deus todo dia? Todo dia eu martelo a mesma coisa. Eu não sei o que você está esperando, tá? Realmente, se você acha que a benção pode vir sem esse complemento, é o diabo que vai te dar, tá? E o diabo dá com uma mão e tira com a outra lá na frente e tira mais do que ele deu, tá? Ele cobra com juros tudo aquilo que ele dá. Esta vida na graça de Deus. Então, o que leva a gente para a graça de Deus? Que é o favor imerecido, que é viver na presença de Deus, que é Jesus morar dentro do nosso coração. É a nossa fé que veio pela leitura da palavra de Deus. Então eu busco o Senhor todos os dias, o Espírito Santo vem, ele começa a controlar a minha mente, a mostrar o que é a verdade, e a verdade é uma só: eu sou pecador, eu sou o problema, eu cometo erros, O Evangelho ele precisa trabalhar em mim e não nos outros. Porque se eu me aperfeiçoar no poder de Deus, pouco me importa os outros. Se Jesus estiver dentro do meu coração, eu tenho sabedoria suficiente para suportar as pessoas. E agora continuamos firmes nessa graça. Então, se eu já senti a graça, se eu já vivi na escuridão, eu preciso tomar uma decisão. E se converter é justamente isso, é eu estar convicto que Deus é o suficiente. Aquele sentimento de espera, aquela ansiedade, aquela vontade de desistir, aquela vontade de fugir, ou não aguento mais, eu estou cansado. Ao invés da gente reclamar dos problemas, nós encontramos soluções. E no meio, porque senão a gente vai viver fugindo, achando que o problema é o lugar, quando o problema está dentro de nós, no espírito que está em nós. Porque na ilusão dos nossos sonhos nós trocamos sempre tudo que nós temos
por aquilo que nós não temos. Lembra sempre disso. Quer se movimentar? Fica à vontade, mas esteja junto do Senhor. Não se mova por pessoas, se mova por Deus, porque as pessoas mudam de opinião o tempo todo. As pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas manipulam, as pessoas não sabem o que elas querem, elas estão perdidas. Mas Deus é o caminho ao qual nós conseguimos nos encontrar e viver na graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. A alegria, ela não passa. A alegria não é coisa de momento. É você receber um perdão que antes você não tinha. Vamos imaginar que você tem uma dívida. Você está lá no banco devendo, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais. Tudo que você ganha, você tenta pagar e não consegue, sempre tem juros, sempre tem coisa. O que seria a graça de Deus? O que seria a alegria? Jesus vem e paga essa conta. Então, a partir daquele ponto, eu já não me preocupo mais como eu vou pagar. Então, existe dentro de mim uma alegria, porque eu já acordo sem me preocupar com uma coisa que antes eu tinha que me preocupar todos os dias. E a alegria é justamente isso, a esperança é justamente isso, é saber que essa conta ela vai ser paga. É saber que isso já não vai mais governar a minha vida, ainda que hoje eu não entenda, ainda que hoje eu não saiba, mas dentro de mim existe uma certeza tão forte, e não uma certeza que algo precisa acontecer, mas que Deus fará alguma coisa. A diferença é onde está a minha expectativa. Está nas pessoas, está nas coisas, está no acontecimento ou está em Deus. Se eu coloco em Deus, eu não preciso saber como vai acontecer, mas só que vai acontecer. E nós estamos alegres por quê? Porque nós estamos participando da glória de Deus. Nós estamos participando dos sentimentos de Deus, dos pensamentos de Deus, do reino de Deus. Nós estamos servindo a Deus. Nós colocamos um propósito maior nas nossas vidas e também nos alegramos nos sofrimentos. Eu volto lá atrás e começo a olhar a minha vida. Tinha depressão. Aonde estava a depressão? Estava no meu corpo ou estava na minha mente? Onde está o sofrimento? Está no corpo ou está na mente? Pensa só nisso. O sofrimento ele está na nossa mente. A tristeza ela está na nossa mente. A ansiedade ela está na nossa mente. A raiva, a ira, o ciúme, o egoísmo está na nossa mente. E aonde está o problema da nossa mente? Que a nossa mente não tem Deus. Que a nossa mente não conhece a palavra. Que na nossa mente não existe fé. A nossa mente é o problema. Se você está sofrendo hoje, você precisa colocar a palavra de Deus na sua mente. Quando você escuta um louvor, você coloca a palavra de Deus na sua mente. Quando você ouve o devocional, quando você frequenta a igreja, quando você lê a Bíblia, quando você fala de Jesus, quando você confessa os seus pecados, você está colocando Jesus na sua mente. E quando nós fazemos isso, esse sofrimento, o que acontece? Os sofrimentos produzem a paciência. Porque já não sou eu mais que estou ali sozinho. Eu já não estou ali sofrendo porque eu não concordo com o que eu vivo, porque não acontece o que eu quero, porque não é o que eu mereço, porque não é o que eu acho. O diabo ele vai continuar te iludindo até que ele tire tudo de você. E aí ele vai querer tirar a última coisa que você tem, que é a sua vida. Ele vai falar, sua vida não tem valor, nada dá certo pra você, ninguém te ama, e isso porque você já conquistou. Cara, a gente sempre tenta longe de Deus e quer burlar o sistema. Não tem como. Essa vida sem Deus ela é invivível. Essa vida sem Deus ela é insatisfeita. Então você nunca vai estar bem em lugar nenhum, independente do que aconteça. Você pode acreditar que se mudasse o teu corpo, que se fizesse isso, que se tivesse aquilo, que, cara, você pode fazer 300 mil bariátrica, pode fazer 300 mil cirurgia, pode encontrar a cura de câncer, pode encontrar o que for. Você já teve um tempo que você não tinha esses problemas e ainda assim não era feliz, e ainda assim não era alegre, e ainda assim a tua mente era dominada pelo diabo e sofria. Essa é a questão. A consequência da nossa vida hoje é a gente tentar fugir dos problemas sem Deus. E Deus está dizendo, olha, cada vez que você me busca, quando a tua mente está tentando castigar o teu corpo, você está aprendendo que existe uma promessa maior do que você. E nessas promessas existe não só a cura do teu corpo, mas existe também uma eternidade. Então isso vai gerar dentro de nós a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus.
E eu sou paciente porque eu sou melhor? Ou eu me tornei paciente porque o Espírito Santo me dá características e dons que eu não tinha antes? E aqui é o negócio de tudo. Eu não mudei porque eu quis mudar. É a presença de Deus, é a graça de Deus, é a ação do Espírito Santo, é Jesus Cristo na minha vida que tem transformado a minha mente, e pela transformação da minha mente, o meu coração mudou. Então eu começo a suportar coisas que antes eu não suportava, não porque as minhas certezas estão ligadas nesse mundo, mas porque as minhas certezas estão ligadas em Deus. E isto é a paciência. Então nós ganhamos a aprovação de Deus quando nós agimos da forma que Deus ensina. E essa esperança não nos deixa decepcionados. Então, quando eu ajo dessa forma, quando eu busco o Senhor, quando eu leio a palavra, quando eu louvo ao Senhor, eu agradeço a Deus, quando eu dou autoridade para o Espírito Santo, Ele usar da minha boca, Ele usar da minha vida, Ele usar dos meus recursos, quando eu consigo reconhecer que o que eu tenho é graças a Deus, isso é a humildade, que eu não fico me gabando, que eu não fico ali viajando na maionese, que eu consigo contextualizar as coisas que estão à minha volta, aí sim. Aí a esperança ela não me decepciona. Por quê? Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. E aquele sentimento de busca, aquela fome da alma, aquela sede espiritual, ela deixa de existir. E dessa forma, o nosso comportamento muda, a nossa mente muda, já não existe mais sofrimento, já não existe mais dor, já não existe mais dúvida, já não existe mais incerteza, já não tem mais dependência emocional, já não tem mais descontrole. Então eu tenho uma relação sadia com todas as coisas porque eu fui aprovado por Deus. E Deus me olhou digno que Ele pudesse habitar dentro do meu coração, porque dentro de mim já não tem mais idolatria. Dentro de mim já não tem mais dúvida. Desculpa. Eu já não acredito mais nas mesmas coisas. Eu já não penso mais nas mesmas coisas. Eu já não acho que a solução é mais como eu quero, mas como Deus quer. E eu sigo baseado naquilo que Deus diz. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Então já não são as pessoas que mudam o meu coração, já não são as palavras que determinam a minha alegria ou minha tristeza, já não é o dia, já não é nada, mas é Deus. Quando eu sinto que o dia está pesado, eu busco mais ainda a Deus, eu louvo mais ainda ao Senhor. E é assim que Deus nos aprova e derrama cada vez mais o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Tudo isso é graças ao quê? Ao Espírito Santo. As pessoas no passado não tinham isso. Lembra sempre disso. Eles não tinham esse refúgio que nós temos hoje. Eles não tinham. Talvez você possa achar que isso não é nada. Você já viveu uma vida inteira sem Deus. Quando você viver ao lado do Espírito Santo, você vai ver a diferença que faz. E eu sou uma testemunha disso. Se eu prego o Evangelho hoje, sem buscar nenhum tipo de interesse financeiro, é porque eu sei que isso é algo tão valioso que não merecia ser cobrado, que ele merecia ser dado, da mesma forma que eu recebi, gratuitamente, para que todos aqueles que pudessem crer, para que todos que tivessem esse conhecimento deixassem de sofrer e não mais precisassem pagar tratamentos ou viver a sua vida como se a sua vida não tivesse valor ou como se não tivesse nada de bom. A vida é a arte de amar e Deus pediu para a gente amar todas as coisas. E nós só podemos amar por quê? Porque Deus está dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Se você não ouve uma pessoa falando de Jesus, ela pode falar que ela te ama, ela não está falando nada. Apenas o que você quer ouvir. Ah, mas ela sente. Claro que ela sente. Ela sente. Sente desejo, sente tesão, sente vontade, da mesma forma que daqui 10 minutos ela pode não sentir mais nada. E aí? Será que a eternidade de Deus é um sentimento que se modifica com as circunstâncias? Ah, agora eu quero, agora eu não quero, agora é meu amor, agora não é mais, agora é isso, agora não é. Será que tem essa oscilação ou não? Tudo aquilo que Deus propõe é eterno. É eterno, lembra sempre disso. Sentimentos de Deus são sentimentos de eternidade. Deus não tem dúvida porque Ele é a verdade. Deus não tem incertezas porque Ele sabe tudo o que vai acontecer. Se a gente continua a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 13,
versículo 4 a 7 e 10. A palavra do Senhor diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Mas quando vier o que é perfeito, então o imperfeito desaparecerá. Então nessa carta de Paulo aos Coríntios, e é interessante que ela é uma igreja cheia de dons espirituais, mas cheias de divisões, aonde o ego das pessoas era muito maior do que a vontade de obedecer. E graças a Deus essa igreja ela era exatamente desse jeito, porque nós temos a oportunidade de receber esse texto. E como esse texto ele é gostoso de ler, e como ele traz as coisas à realidade, que não adianta a gente ter dom, não adianta profetizar, não adianta a gente falar em línguas, não adianta aquilo que a gente rotula. Se o final da nossa vida não for o amor, a nossa vida ela não significou nada. Se a minha fé ela não serve para me amar, principalmente os inamáveis, amar além das circunstâncias, tem alguma coisa errada, porque é o próprio Deus que está dentro de mim. Então, ficou muito mais fácil a gente dizer quem ama. Quem ama? Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. Só ama quem Deus derramou o amor, porque eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho para mim. Então eu tenho pessoas que não conhecem a Cristo, ou sabem o nome de Jesus, mas não entendem a dimensão, não têm fé em Deus, não têm obediência a Deus. Como eu sei disso? A boca fala do que o coração está cheio. É impossível conversar com uma pessoa 10, 15 minutos sem falar de Jesus para ela. Eu vou citar um trecho da Bíblia, eu vou citar alguma coisa, porque isso está em mim. Se Jesus está dentro do meu coração, Ele está nos meus pensamentos. Passa um dia longe de Deus. Vê a bagunça emocional que vai acontecer dentro do teu coração. Fica consumindo música do mundo, fica vendo coisa do mundo, fica longe da palavra. Cara, isso vai entorpecer a tua mente. Isso é pior que droga. Quando você vê, você está ali com aqueles pensamentos recorrentes que é o que te levaram para o buraco. Então, ou a gente se fortalece na palavra, repreende aquilo que está em nós, porque vai chegar um tempo que o diabo ele desiste. Da mesma forma que ele viu que não adiantava ficar perturbando Jesus, distorcendo a palavra, ele falou, vou embora. E quem vem depois? Vem os anjos consolar. E é isso que a gente precisa entender, nós vamos passar pelo sofrimento até que nós deixamos de pensar da mesma forma. E esse processo vai causar esperança, vai ter perseverança, nós vamos tornar uma fé muito mais sadia e nós vamos estar satisfeitos com o nosso coração. E aí eu já não tenho mais aquele sentimento de busca, que é que alguma coisa precisa acontecer, senão eu morro. Se eu não tiver a criança, eu morro. Se eu não casar, eu morro. Se eu não tiver alguém, eu morro. Se eu não fizer isso, eu morro. E é sempre esse sentimento de urgência. É sempre uma urgência que vai sempre ser urgência. E é só isso. Então, entendendo que Deus é o amor e que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós vamos olhar características de pessoas que estão tomadas pelo Espírito Santo e não de pessoas que têm vontade. Quem ama é paciente. E o que é ser paciente? É tolerar as pessoas que falham, é suportar as pessoas que não têm sabedoria. Então eu tenho essa capacidade porque Deus me amou primeiro, porque eu estou tomado pelo Espírito Santo. Quem ama é bondoso. Não é deixar de fazer mal, mas é fazer o bem de forma ativa. Então não faz o bem olhando mérito, faz o bem porque o bem está dentro de nós. Quem ama não é ciumento. E o que é o ciúme? É eu querer pegar uma vida e falar, essa vida é minha, essa vida não é de Deus, essa vida é minha. É o meu marido, é o meu amigo, é o meu isso. Então o meu eu quer se apropriar de algo que é de Deus. Isso é diabólico. E aí você briga, você xinga, você desconfia, sofre pelas coisas que estão no seu pensamento. Então, quando nós nos apropriamos de coisas que nós não temos, que esses sentimentos ruins indicam, isso não está certo. Nem orgulhoso. Orgulho, eu achar que eu não preciso de Deus para nada. Humildade, eu achar que eu preciso de Deus para tudo.
Então, se eu estou tomado pelo Senhor, eu sei que eu preciso de Deus para tudo. Se eu não estou, eu acho que eu não preciso perdoar, que eu não preciso amar, que eu não preciso fazer nada, que eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço mal para ninguém, porque eu não sou um Zé Droguinha agora, porque eu não sou um alcoólatra agora, porque eu não faço as coisas erradas agora. O salário do pecado é a morte, meu amigo, e uma hora vai vir o teu salário. Então, quanto mais você passar longe de Cristo, logo a vida ela começa a mudar, tua mente vai ser dominada, aquilo que você pensava já não é mais e tudo mudou de lugar de novo, e aí vem as circunstâncias, aí vem os amigos, aí vem as oportunidades, quando você vê, tua vida virou de ponta cabeça. E nem é vaidoso, não se preocupa em cuidar somente do corpo, mas cuida da alma. Se você tiver uma alma bonita, você tem um corpo sadio. Pode ter certeza, senão você vai viver passando maquiagem, tentando encontrar a pose perfeita para tirar uma foto, o filtro bacana, porque você não se aceita. Essa é a questão de tudo. Por que você sofre com a tua imagem? Porque você não se aceita. Porque você não se aceita. Quem ama não é grosseiro, nem é egoísta. Eu não tenho problema em dividir as coisas que eu tenho nem ficar com prejuízo. E eu também não preciso ficar tratando mal, colocando as pessoas no lugar, erguendo a voz, gritando, xingando, berrando, porque a minha mente tem um espírito de mansidão. Lembra sempre disso. As pessoas estão manifestando o que tem dentro da mente delas. E é fácil você entender o que é Jesus e o que não é. Então começa a ter mais sabedoria. Não é porque a tua mãe, ou teu pai, ou teu irmão, ou teu filho, ou alguém do teu trabalho, ou teu amigo, ou um estranho, nem nada. Nós sempre estamos vendo a batalha espiritual e quem venceu aquele corpo, se é Deus ou se é o diabo. Pessoas que estão tomadas pelo Espírito Santo nos levam para mais perto de Deus. Pessoas que estão tomadas pelo diabo nos trazem mais perto para a nossa humanidade, porque eles não precisam levar para perto do diabo, porque o diabo somos nós mesmos quando Deus não está dentro do nosso coração. Quem ama não é grosseiro nem egoísta e não fica irritado, não perde a paciência, nem guarda mágoas. Quem ama perdoa. O que é perdoar? É não guardar mágoas, é eu entender que aquela pessoa, assim como eu no passado, já fiz muitas coisas erradas porque a minha mente estava dominada pelo mal. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada. A minha alegria vem quando as pessoas elas conseguem negar o pecado, quando elas conseguem entregar a vida a Cristo. Não quando é uma pessoa que eu não gosto, acontece alguma coisa ruim com ela. Fala, tá vendo? Tá pagando. Eu não me alegro com o mal, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. E é justamente isso. Fica atrás de fofoca, fica atrás de julgamento, fica atrás de querer rotular as pessoas. Sabe, são pessoas que não têm vida. Se a tua vida ela é tão medíocre que você precisa falar da vida de outras pessoas, será que você não tem nenhum tipo de pecado? Será que você não tem filha, você não tem família, você não tem filho? Você não tem ninguém para cuidar? A tua vida é cuidar da vida dos outros? Eu tenho pena de vocês, viu? Porque tem cama de hospital para todo mundo aí, viu? Não pensa que as doenças e essas somatizações das coisas é eu desejando desgraça, não. Mas cada um colhe o que planta. E que você possa se redimir nesse processo. Tá? Porque é assim que funciona. A vida é pra gente ver se encontra a salvação. Não é pra ver se você encontra o que você quer. E os meus sonhos. Se os seus sonhos, depois de um tempo, eles podem ser desfeitos, que sonho é esse? Eu quero viver a eternidade, eu quero o reino de Deus. Eu quero passar por aqui deixando um legado. Se a minha vida fosse ceifada hoje, se o Senhor me chamasse de volta, louvado seja o Senhor por isso, eu estaria feliz. Teriam mais de 1000 devocionais gravados, mais de 50 músicas louvando ao Senhor feita, vídeos que eu teria feito, pessoas que eu conversei, bíblias que eu dei, eu estaria ainda vivendo aqui. Eu estaria aqui, a minha voz poderia ser ouvida ainda. Aquilo que eu acreditava poderia ser visto, sem contar o livro e as coisas que eu já escrevi e que eu já fiz para Deus, não para mim. Porque só existe eternidade nas coisas que nós fazemos para Deus. A pessoa ela pode fazer um legado numa empresa, entrega por zergueiro. Eles vão vender, acabou. Antes era, agora não é mais e tá tudo bem. Porque a vida ela tem que ser feita nisso. A nossa vida é uma busca de Deus e é uma escolha. Se for para você morrer trabalhando, é melhor você morrer ao lado de Jesus do que morrer por dinheiro.
Ontem nós falamos sobre isso, que nós não podemos servir a dois senhores. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então esse jogar a toalha não tem mais. Ah, eu não aguento mais. Tem que aguentar sim. Por quê? Porque eu tenho a esperança, eu tenho a fé e eu tenho a paciência, que são coisas que eu adquiri com Deus no processo aonde eu tirei o sofrimento de dentro de mim e isso forjou o meu caráter. E aqui vem a parte do Espírito Santo também. Quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus de todo o coração, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós aprendemos a suportar, a tolerar, não ser ciumento, não ser vaidoso, não ser... E tudo isso não quer dizer que eu não possa ter essas coisas. Eu não posso cuidar de mim? Pode, mas não é só viver para isso. É equilíbrio. É viver mediante aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, sabendo que mais importante que fora está dentro. Trabalhe mais dentro de você que fora vai ficar tudo bem. E aí você vai começar a se tornar o que você não era, perfeito, porque o imperfeito já está em nós. Ele é nós. Isso só some quando Jesus entra no nosso coração. Lembra, olha e pensa. O amor é a presença de Deus. Não existe forma de você achar o amor olhando pessoas que você acha bonita ou que você admira virtudes, e não existe bondade sem Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você entenda que todos os dons que nós recebemos é graças ao Espírito Santo, que nós vivemos no tempo da graça, que nós somos aceitos pela fé. Leia a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Leia a palavra e obedeça a palavra e viva a palavra e deixa Jesus morar nos teus pensamentos, que você vai deixar de sofrer. Sofre porque quer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.